o Senhor Jesus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática vai dizer: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Aqui, eu creio que o nosso contexto aqui hoje, atualmente, neste momento na Alemanha, é resgatar aqueles que se perderam, né? Resgatar aqueles que outrora, um dia, conheceu as Escrituras através da reforma, né, que foi feita aqui, mas que a gente vem percebendo ao longo dos anos que a Europa está totalmente tomada pela ação maligna, e a gente precisa resgatar esse caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E se eu pudesse dar um outro título para essa lição, daria resgatando o caráter missionário para a igreja atual, né? Ou resgatando o caráter missionário para a igreja nos dias de hoje. Enfim, trazer a essência do que era a igreja em Jerusalém, em seu princípio, para os nossos dias. Porque houve um grande afastamento, né? Hoje nós estamos vivendo um período muito grande de apostasia, né? E muitas das vezes a gente só quer, como eu posso falar, a gente só quer dar o significado dessa palavra apostasia para aqueles que não estão mais congregando. Mas eu vou mais além. Pessoas que estão nas igrejas que se apostataram da fé, da verdadeira fé, né? Porque estão congregando, cultuando ao Senhor, mas são apóstatas, porque estão fazendo cultos a qual Jesus não mandou ele conduzir, ou ela conduzir da forma como tem conduzido. E a gente vai ver um pouco isso hoje nessa lição. Então, o primeiro ponto que a gente percebe aqui é que o caráter missionário, o objetivo central era anunciar o Senhor Jesus. E a gente tem que fazer essa reflexão. Será que a igreja atual, contemporânea, ela está cumprindo bem esse papel? Ela tem cumprido bem esse papel ao qual aquela igreja tão sabiamente cumpriu nos tempos de Cristo Jesus, após a sua ressurreição, após a sua elevação ao Senhor? Eles começaram ali a cumprir o ídolo do Senhor Jesus, com a ajuda agora, a liderança do Espírito Santo de Deus. Vou ler aqui o texto da leitura bíblica clássica, que se encontra no livro de Atos, capítulo 11, e a partir do verso 19 até o verso 30. Atos, capítulo 11, a partir do 19 ao 30. E vai dizer assim: a luz está um pouco da luz do salão. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus
se alegrou e exortou a todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o 30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Glória a Deus. A gente vê aqui nesses primeiros versos que havia ainda uma dificuldade dos irmãos, dos discípulos, dos apóstolos, a romper essa barreira. Nós vemos que no domingo passado houve uma dificuldade, né, até de Pedro para poder entrar na casa de Cornélio, porque era gentil. E no capítulo 11, que é esse aqui que nós vamos ler, não falando sobre o tema passado, mas nesse mesmo capítulo 11, vai falar da reunião de Pedro, quando ele se reúne com os outros irmãos judeus, para explicar o porquê ele entrou na casa do gentil. E aí ele vai fazer uma exposição bem profunda de o porquê, e que tudo ali foi por intermédio, por liderança do Espírito Santo. E com isso eles aceitaram o testemunho de Pedro e aceitaram como justificativa sobre o porquê ele entrou naquela casa do gentil, porque havia essa cultura muito forte entre eles, que eles não podiam se contaminar com os povos gentílicos, né, os pagãos. E aqui nesse verso 19, olhem comigo, verso 19, é o primeiro versículo que a gente leu aqui em classe. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente judeus. Eles estavam ainda com aquela mente ainda bem cuidadosa sobre não se misturar ou serem contaminados com os povos pagãos. Só que o Espírito Santo ele já tinha mostrado que eles deveriam romper essa barreira, que agora a função da igreja era cumprir o que Jesus falou em Atos 1:8. E aí vamos ler o que está aqui em Atos 1:8, para a gente ir fazendo ligação, né? E ter essa convicção e a dificuldade que era para eles enfrentar ainda esse problema de religiosidade, né? E nós temos também enfrentado, porque tem sido criado outros ideais que fazem com que criem-se novas barreiras entre nós e povos ainda que não conhecem a Cristo Jesus. Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é como se o Espírito Santo estivesse falando assim, até os confins da terra. É necessário que vocês levem essa mensagem aos confins da terra. Porque foi para isso que eu vim, foi para isso que eu me ofereci como sacrifício. Não foi só para vocês em específico.
E eu gostaria de levantar com vocês aqui algumas questões, alguns pontos que nós temos visto sido levantados por pessoas que estão criando outras formas de evangelho. E eu gostaria de fazer algumas pontuações com vocês aqui, porque são pontos que têm atrapalhado a Igreja do Senhor Jesus. E eu botei aqui como exemplos, né? Tipos de evangelho hoje. Quais são os tipos de evangelho que nós temos hoje? Porque é até estranho falar assim dessa forma, né? Quais são os tipos de evangelho hoje? Porque, na verdade, só deveria a gente estar falando sobre um evangelho, que era o evangelho de Jesus. Só que, dentro do evangelho de Jesus, as pessoas têm priorizado outros temas. Por exemplo, a cultura da honra. Alguém ouviu falar sobre a cultura da honra? A cultura da honra tem sido um tema difícil na igreja, que tem causado rompimento entre os irmãos. Porque, eu vou dar um exemplo. Existe muitas igrejas que dão muita atenção para que os membros tratem muito bem os pastores, de forma muito confortável. Por exemplo, a cadeira do pastor ela é bem diferenciada, ela é a mais confortável, ela é muito confortável. O acesso para o pastor é muito restrito, dos irmãos para com os pastores, dos membros para com os pastores, é muito restrito. Já ouviram algo parecido no Brasil? Ouviu falar algo parecido? Outro exemplo. Esse exemplo eu não vou citar a igreja, mas foi aqui na Europa. Não aqui em Berlim, mas teve uma conferência e o pastor era tratado como, vamos dizer assim, um rei, né? Porque era distante, era trazido café e uma xícara enorme de chá durante a conferência. E a forma como a pessoa se comportava era como se fosse realmente um rei, porque assim, um conferencista, ele precisa estar próximo daqueles que estão participando. Próximo como? Interagindo, né? Ele se movimentando perto, sempre em pé, chamando o público para si. Mas nesse exemplo, ele estava muito assim, confortável, sempre sentado, e sempre o tempo todo vindo, pessoas servindo ele, e com muito... Então, essa cultura da honra tem criado um racha, uma parede e separado os pastores dos membros, quando que, na verdade, não deveria existir isso. E aí, para embasar esse comentário, eu gostaria que alguns irmãos abrissem. 3 irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, e um outro abre Filipenses 2, verso 3, e um outro abre João 13, do 14 ao 17. O primeiro, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, o segundo, Filipenses 2, verso 3, e o terceiro irmão, João 13, verso 14 e 17. Pode ler. Coríntios 12, vou ler o 1 Coríntios 12, o outro irmão vai lendo depois Filipenses 2, 13. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26 vai dizer assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Então, da mesma forma que quando o pastor sofre, todos os membros vão sofrer com os pastores. Da mesma forma que os pastores são honrados, todos irão ser honrados juntamente com o pastor. Então, não há deslocamento, não há divisão entre o pastor e os membros. Existe sim a ordenança
e eu vou deixar aqui só para ter base, né, como está lá escrito em Hebreus 13:17, que nós temos que honrar e obedecer aos vossos líderes. Obedecer os pastores, isso é uma ordenança de Deus, para honrar, para obedecer os pastores. Porém, diante do Senhor Jesus, Ele como cabeça, não pode haver separação. O pastor não pode ser tratado como um príncipe e os irmãos como empregados. Diante de Deus, tanto os pastores como os membros, todos nós somos membros de um só corpo, de Cristo Jesus, que é o cabeça. Então, isso tem acontecido muito, e isso tem desviado a atenção da Igreja de Cristo para o verdadeiro Evangelho. Aí eu pergunto, de quem é a culpa? Eu coloco a culpa tanto nos que começaram a trazer isso, a liderança, como os irmãos que estão aceitando isso por não ter uma cultura pessoal de buscar o Senhor diariamente, de abrir a sua Bíblia e estudar ela, para que a gente unido não deixe esse tipo de evangelho entrar dentro da igreja. Você pode ver que tem muitas pessoas que saem da igreja porque têm amizade com o pastor, com a pastora. Então, a pastora mudou dali e eles vão embora. Não, então eles não estão servindo ao Senhor. Porque você tem que entrar na igreja, você tem que servir ao Senhor. O nosso foco tem que ser Jesus, não o pastor, né, que está ali. Porque nós servimos a Deus. E as pessoas hoje estão muito erradas quanto a isso que Deus falou. Porque elas estão olhando para o homem e não para Deus. Exatamente. Né? E justamente isso acaba sendo um veneno para a igreja. Porque isso infla o ego dos pastores, que cada vez mais a tendência veja só como é tão sério. A partir do momento que esse evangelho se infiltra na igreja e começa a ser apregoado e a crescer, qual vai ser o pensamento da liderança em relação aos sermões? Os sermões vão ser pregados aí nesse ponto, falando muito sobre honra. Você tem que honrar. Você não pode ficar ser reconhecido como servo do Senhor se você não honra, se você não dá o seu melhor na igreja do Senhor. Só que, assim, é o seu melhor no sentido de oferecer não para Deus, é para beneficiar a liderança. Entende? E eu quero ler um outro versículo que vai falar mais profundamente sobre o que eu estou falando aqui, comentando, para não ficar somente na minha fala, mas eu quero ler mais os outros dois versículos que eu citei aqui. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aí eu me diga vocês, como é que vai funcionar esse tipo de narrativa, de pregação? Veja só, vamos ler novamente com calma. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros. Às vezes, olha, uns aos outros. É pastor e membro, é todo mundo. Considerem-se uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um não cuide, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, eu não posso deixar que a minha vida seja priorizada a mais do que do meu irmão que está do meu lado. Eu não posso deixar com que as pessoas elevem mais o meu nome do que as outras. Todo mundo tem que considerar um ao outro superior, ou seja, igualdade. É igualdade no trato, é igualdade na forma na comunicação. Para Jesus não existe diferença entre o pobre e o rico, entre aquele que tem mais bens e aqueles que têm menos bens. Mas o que a gente vê hoje nas pregações? Porque se Deus não responder a sua oração, o pecado está em quem? Está em você. Está em você, porque se você não enriquece, o pecado está em você. Mas quem foi que disse que Deus prometeu riqueza? Quem foi que disse que Deus prometeu riqueza? Você está vendo como está sujo esse evangelho atual?
e a gente precisa combater. E o João 13, 14 e 17. João 13, 14 e 17. Só para situar a irmã Angelita, estou fazendo algumas comparações de alguns tipos de evangelhos que não tem a ver com o evangelho atual, o caráter missionário atual. E um ponto que eu tenho abordado aqui é a cultura da honra. Cultura da honra, que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. João 13, 14 a 17. Diz assim: Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo. Ó, quem foi que deu o exemplo? Jesus. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. É conforme ao meu exemplo. Não é pastor A ou B, C. Quem vier com outros exemplos, leve a Bíblia. Chame ele para conversar com você. Abra as Escrituras e mostra aqui, ó. Ô pastor, ô minha irmã, ô meu irmão, seja lá quem for. Vamos atentar para que o que é que Jesus disse para nós. Esse evangelho que você está pregando, meu irmão, não é de Deus, não. Vamos mudar isso aí, viu? Vamos mudar porque não foi esse evangelho que Jesus ensinou. Claro, repito mais uma vez, temos que ser sábios. Nós não podemos interromper um culto e gerar uma confusão, porque dentro do culto público tem muitas pessoas que estão aqui, que virão para conhecer Jesus, que vão querer conhecer Jesus. E a gente não pode tornar o culto ali uma bagunça. A gente tem que trazer sabedoria também para o nosso meio. Se você viu alguma coisa de errado, você pode sim, depois que acabar aquela situação do culto, guardar, anotar, fazer suas anotações e trazer à luz a verdadeira palavra. Olha, meu irmão, não concordo com isso aqui não. Me perdoe, mas o que você falou não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Para quê? Para que ele volte para Jesus novamente. Amém, irmãos? E agora eu quero embasar também a minha fala, para que eu não fique só vocês achando que eu estou sendo muito duro, né? Crítico. Às vezes aquela ideia, mas não está sendo muito duro com esses temas assim. Quer dizer que a gente não pode ser honrado? Sim, claro, pode ser honrado, mas como, né? De que forma a gente pode falar sobre esse assunto, sobre a honra? Então nós devemos ter cuidado. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 14. Para mim, irmãos, sinceramente eu gostaria, peço a Deus que um dia coloque na cabeça de todas as lideranças do Brasil para que bote no mínimo 2 horas de escola bíblica, porque se a gente tratar a Bíblia assim, analisando com calma, com tranquilidade, a igreja do Senhor vai voltar a ser muito mais forte. Parar de estar falando de coisas superficiais as quais o Jesus não ensinou. É isso que tem destruído a igreja do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, verso 14, diz assim. Alguém pode ler? 14? Isso. 4:14. É isso? Isso. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É isso? Isso. Olha só. Levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, ou seja, por todos os falsos ensinos, né? E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, irmãos, prestem atenção no que vocês estão ouvindo, porque se o que vocês estão ouvindo estão induzindo você e a sua família a ir ao erro, caia fora desse ambiente. Corrija. Se for uma pessoa que se diz ser cristão, corrija. Aprenda sobre Deus, para que você traga luz a essa pessoa. Efésios capítulo 5, versículo 11. Se você vê o seu irmão em trevas, nós, como crentes, temos por obrigação de expor eles à luz. Efésios capítulo 5, versículo 11. A gente tem que expor estão no erro à luz. Não participe das obras de frutíferos das trevas, antes exponham-nas à luz. Então a obrigação não é só advertir, mas também levar
a luz. Leve a luz, irmãos. Porque senão o evangelho continuará sendo visto. Porque não adianta você rejeitar e não combater. Muita gente tem rejeitado, mas não tem combatido. E aí é onde está o erro também. A igreja tem ficado doente porque a gente tem rejeitado muitas vezes, mas não tem combatido. Como é que nós temos nos comportado? Um outro ponto. Qual é um outro ponto que muito tem se falado nesses últimos tempos? Eu botei aqui a teologia da prosperidade, né? Que é o que eu falei no começo, um pouquinho. Que o propósito do Senhor não é criar um reino de pessoas ricas. Ele não veio para pregar isso. Eu vim para que vocês sejam ricos do tudo que há de bom na terra. Não. Ele veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus, por várias vezes, falou, não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, logo, o reino do Senhor Jesus, ele não é material. Ele é espiritual. Então, isso de cara já quebra essa teologia que tem também desgraçado muitas famílias, tirado pessoas do ambiente familiar, porque venderam casas, carros, com a ideia de que você vai levar uma semente para trazer 10 vezes mais, 100 vezes mais, coisas que Jesus não ensinou. Esse evangelho, Jesus também não ensinou. E eu gostaria para poder respaldar o que eu falei aqui, Mateus 6, 19 ao 21. Mateus capítulo 6, versos 19 ao 21. Eu estou querendo aqui, irmãos, quero que fique claro, eu estou querendo mostrar as características do caráter da igreja cristã atual, que não pode mais fazer parte do nosso meio. E o que eu estou fazendo aqui é isso, estou mostrando as características erradas do cristianismo atual, que a gente precisa abandonar urgentemente. Então, por isso eu estou combatendo e expondo, para que os irmãos também se preparem, combatam e exponham as pessoas que estão nesse segmento à luz. Exponha, irmão, não tenha medo não, peça a ousadia no Espírito. Peça a ousadia no Espírito, que Ele vai te dar ousadia. Ele vai te tirar desses pensamentos errôneos e vai te libertar. E vai te dar sabedoria para você saber combater. Mateus 6, 19 ao 21, quem pode ler? 6, 19 ao 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Pois é. E é onde está o coração de muitas pessoas hoje. E é difícil falar sobre isso, não, porque muita gente tem construído uma vida próspera em cima do nome do Senhor Jesus. É muito terrível isso, irmãos. Saber que pessoas estão seguindo esse curso. Tiago 1, do 9 ao 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta e traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então, irmãos, Jesus ele pregou contra ao evangelho da prosperidade. As pessoas estão dando ênfase ao evangelho da prosperidade. Como é isso? Jesus ele deixou claro, irmãos, se a gente seguir o que está escrito, a gente não tem como tropeçar. As pessoas estão tropeçando e eu vou falar com autoridade mesmo, esses miseráveis, eles estão fazendo isso porque a igreja não está lendo a Bíblia. A igreja não está lendo a Bíblia. E aí eles estão enganando as pessoas porque as pessoas não estão lendo a Bíblia.
estão deixando ser enganadas porque esses, como eu vou usar a palavra do apóstolo Pedro, uma das suas cartas, malditos. São malditos, irmãos, que estão usando o evangelho do Senhor para enriquecer, matando as ovelhas do Senhor Jesus. Isso dói na alma. Isso mexe com o nosso sangue, porque isso não é de Deus. A gente precisa combater, irmãos. A gente precisa abrir a nossa Bíblia e ler, porque o Senhor deixou aqui para nós lermos e combatermos a esses falsos mestres. Um outro ponto que eu quero trazer, que tem sido agora uma crescente no nosso meio. Uma outra característica errada que está crescendo no nosso meio. É eventos pagos para promover um falso avivamento. No final, as arrecadações milionárias enchem os bolsos dos falsos mestres. Recentemente, não vou citar nome aqui por questão de ética, foi lotado um estádio no Brasil, com mais de 60 mil pessoas. Aproximadamente 10 milhões em arrecadações, ou mais em arrecadações. E a proposta era avivamento, mudança. A maioria, se não todos, dos que fizeram parte da organização foram voluntários. Ou seja, o custo mais foi mais com o aluguel do estádio. Mas o que eu quero chamar ênfase aqui foi a arrecadação milionária. Mais de 10 milhões de arrecadações. Isso fora materiais. Livros, camisas, roupas. Com a proposta de que avivamento, Deus vai mudar. Esse encontro que vai ter agora, você vai investir, e os ingressos mínimos é entre 120 a 500 reais. Veja só. Você acha justo você pagar para receber uma suposta cura? Você acha justo você pagar para você ouvir a falar sobre algo que Jesus veio e fez questão de pregar por todo lugar, gratuitamente, sem cobrar sequer R$1? E aí eu não estou sendo contra aqueles que precisam e dependem de salário. Porque a Bíblia fala claramente que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas eu estou falando aqui de grandes cifras, de absurdos, de usar o nome do Senhor Jesus como algo empresarial. Construção de carreira. É isso que não pode acontecer, irmãos. Pessoas estão usando o nome do Senhor Jesus para construir carreira. Estão criando mídias diariamente e cada vez mais aderindo seguidores e mais seguidores para construir um império financeiro. Construir suas mansões. E isso precisa ser combatido. Eu peço que alguns dos irmãos abram Ezequiel capítulo 34, o verso 9 e 10. Irmãos, eu estou combatendo os pontos que eu estou falando aqui, as características erradas do caráter missionário da igreja atual com a palavra. É isso que a gente tem que fazer. Se estiverem achando ruim, que alguém que for assistir no YouTube estiver achando ruim, que venha com a Bíblia aberta e mostre o que Jesus ensinou. Porque se não estiver aqui, eu não vou aceitar. Se não estiver aqui, a minha obrigação é de defender o Evangelho, para que a igreja do Senhor Jesus continue crescendo saudavelmente. Essa é a nossa missão. Eu não estou preocupado com ataques. Estou preocupado com a minha salvação, a salvação da igreja do Senhor. Eu me preocupo com a salvação de cada um de vocês e a saúde espiritual de cada um de vocês. Esse é o nosso compromisso aqui, em nome de Jesus. Ezequiel 34, 9 e 10. Alguém já está aberto aí? Assim diz o Senhor, Deus, eis que eu estou contra os pastores da sua mão, demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais. Assim mesmo, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto.
Glória a Deus. Olha só, é muito duro esse discurso. Leia depois com calma, Ezequiel 34. Leia com calma. Aí vocês vão entender porque eu estou falando tão veementemente contra essas falsas características da igreja atual, que estão errando. Verso 9. Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Lembra que eu falei no começo? A cultura da honra tem colocado um abismo entre o pastor e as ovelhas. E aí o pastor está se alimentando das ovelhas, ao invés de os pastores se alimentar juntamente com as ovelhas do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai alimentar todos, os pastores e as ovelhas juntos. Porque todos são os membros do corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. Assim diz o Senhor: sou contra eles, eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Sabe por quê, irmãos? O inimigo está se alimentando das ovelhas porque os pastores atuais não estão cuidando verdadeiramente como Jesus ensinou. A igreja do Senhor Jesus não está mais unida. A igreja do Senhor Jesus, quando há esse rompimento, não há mais espaço para comunicação entre os irmãos. Não há mais um espaço para os irmãos orarem uns com os outros. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade e eu estou triste, um dos conselhos é para que eu procure os presbíteros, procure os irmãos espirituais, para compartilhar das minhas emoções, de momentos difíceis da minha vida. Se eu estou passando uma dificuldade, seja lá qual for, aqui eu abro o parênteses e boto tudo que a gente estiver passando. Seja uma angústia por causa de um momento difícil, de ataque que nós estamos vivendo ao Evangelho de Cristo, seja um problema sério na família, envolvendo pais e filhos, filhos e pais, ou tios, ou avós, ou uma tristeza profunda. Nós precisamos, irmãos, voltar a nos aproximarmos. Veja só o que o apóstolo Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 8 ao 10. Tiago, capítulo 4. Quem achou pode ler. Eu estou procurando aqui. Tiago 4, 8 a 10. Vou ler então. Diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Estão com dificuldade de buscar o Senhor? Aproximem-se juntos. Se você está com dificuldade de buscar sozinho, chame o seu irmão. Irmão, vamos orar comigo, eu estou triste. Eu estou tão triste que eu quero essa oração. Jesus chamou os três mais próximos a ele, Pedro, Tiago e João, para orar com ele, no momento de angústia. Jesus foi o exemplo, irmãos. Agora, por que nós não estamos fazendo mais isso? A gente está vivendo um momento de tristeza e não chamamos os nossos irmãos espirituais para orar junto conosco, de confessar o porquê nós estamos daquele jeito, cabeça baixa. Porque às vezes acontece isso. Eu tive esse momento no passado, quando eu era mais jovem, que eu tinha vergonha muitas vezes de sair de casa, por exemplo, num momento festivo, Natal ou Ano Novo, por exemplo, e eu nesse período eu não tive muitas condições para estar comprando sempre roupas, nessa época, que é uma outra cultura errada que ensinaram dentro desse novo século, de que todas as festas a gente tem que comprar roupa. Isso é uma mentira do diabo para poder endividar as famílias, passar o ano todinho subsequente endividado, pagando a dívida do ano passado, e assim é uma bola de neve, não para. E aí eu ficava com vergonha muitas vezes, porque eu não chegava no final do ano, não tinha condições para comprar. O que ele queria fazer? Eu, com timidez, ficava no quarto, trancado, dizia para minha mãe: se alguém chegar para me chamar, diga que eu não estou. Mas qual deveria ser a minha atitude?
chamava meus irmãos, irmão, eu estou triste. Estou triste porque eu não tenho condição de falar a verdade, eu estou triste porque aí eles iriam trazer a luz. Não precisa não, irmão. A felicidade nossa, ela está junto nesses momentos festivos. É a unidade, é o calor humano, é a oração em família, é a pregoação da palavra nesses momentos. Esses momentos é para a gente aproveitar o feriado para unir e falar de Cristo Jesus. É para a gente se fortalecer em Cristo Jesus. E aí as pessoas não estão conversando mais. Não conversam. E às vezes a gente tem dificuldade com nós mesmos. Tem coisas que a gente não resolveu ainda do passado e a gente não traz para a mesa. E muitas dessas coisas vai ser resolvidas, irmãos, quando a gente voltar a conversar uns com os outros. E contar a verdade. Isso está em Efésios 4. Eu vou ver aqui. Efésios capítulo 4. Não anotei aqui o versículo, mas o irmão quer chamar rápido aí. Que fala assim: conte a verdade uns aos outros. Digam a verdade uns aos outros. 29? 25? Ok. Efésios 4, 5. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Veja, hoje as pessoas, qual é a ideia? Não vou falar, porque se eu for falar, vão falar de mim, vão falar da minha família, mas não é assim que os espirituais agem. A gente fala para receber consolo. A gente tem que ter preocupação, porque eu vou falar e vou falar da minha vida, não. Aí você tem que fazer uma seleção. Veja quem é que você vai falar. É espiritual? É uma pessoa que tem um coração quebrantado? É uma pessoa que está realmente vivendo o Evangelho de Cristo? Que tem um coração na obra? Que tem um coração no Senhor Jesus? Fale, procure. Conte as suas aflições, porque a igreja do Senhor, ela vai abraçar você e vai orar com você. Vai chorar com você. Eu não lembro o versículo. Se alegre com os que se alegram e chorais com os que choram. Acho que é Salmos. Não me lembro agora. Viu, não? Tiago? Isso. Então, se o seu irmão estiver triste, a minha obrigação é eu chamar você e chorar com você. Chorar com você. Irmão, vai passar. E chorar ali, sentir a dor do seu irmão ali. Irmão, vai passar, irmão. Vai passar. Jesus está aqui conosco. Isso vai levar o espírito do irmão. Às vezes o irmão tem uma dificuldade de perdoar. Às vezes o irmão tem uma dificuldade grande em outras coisas. E ele vai ser sarado com aquela conversa, com aquela oração, um abraço. Não precisa de muito, não. Não precisa de muito. Então eu estou trazendo coisas aqui que elementos que têm afastado a igreja do Senhor uns com os outros, e estou trazendo coisas para reaproximar. Vocês estão entendendo, né, a propósito? Porque eu já falei, vou falar mais uma vez. A minha obrigação aqui é ver a necessidade da igreja, a nossa igreja aqui, e trabalhar para que a gente corrija esses pontos, que a gente se aproxime e aplique o Evangelho do Senhor Jesus, para que a gente cresça em Cristo Jesus. Não é crescer no individual. E aí a gente vai para um outro ponto. O individualismo. Uma outra característica que tem se pregado. O individualismo. Porque é cada um por si. Cada um que lute. Cada um que vá lutar para conquistar o seu espaço na sociedade. Jesus ensinou isso, meu irmão? Não ensinou. Está dentro da igreja. Está sendo pregado nessa igreja. O que é isso? Por que a gente está deixando isso acontecer na nossa igreja? É difícil, irmãos. Então, cultura da honra rejeitada. Prosperidade também. Eventos promovidos para beneficiar somente aqueles que estão lá em cima, que estão fazendo parte desse evento, e as suas contas são cheias, enquanto os outros saem com os bolsos vazios e voltam pobres de espírito, pobres do Senhor Jesus, e com a expectativa falsa de que vai ser abençoado pelo Senhor, porque investiram naquele evento. Mentira, do diabo. Aí vem essa cobrança aqui, do que a gente lê em Ezequiel 34. Que o Senhor ele vai arrancar as ovelhas dele desses lobos disfarçados de pastores, de profetas, de missionários, de seja lá o que for, usando o nome do Senhor. O Senhor ele vai requerer conta de cada um deles, pelo que estão fazendo. E a nossa obrigação, como ovelha do Senhor, é aprender do Senhor e
se afastar e rejeitar esse tipo de pregação. Vocês vão identificar isso, irmãos, quando vocês forem passar os seus olhos pelas redes sociais durante a semana. Eu creio que quando você estiver passando, você vai lembrar dessa aula aqui e você, tá, isso aqui, você vai começar a excluir assim, tá excluindo assim, tá? Aí para lá, porque, sim. Não só o pastor e aqueles que se baseiam nesses pastores. Sim. Que é os cria. Não, justamente. Paulo diz assim, sejam meus imitadores. Eles não querem ser imitadores do Evangelho genuíno, eles querem ser imitadores do comércio realizado. Aí está pegando esses trechos de internet para ser igualzinho. Ele colocou aí, não deu o nome, mas ele está por dentro. Então, assim, tem gente que se baseia nisso, que estão se criando nisso. O Evangelho genuíno, o Evangelho que Cristo ensinou, que Paulo está falando, ninguém quer imitar. Quer evangelho da facilidade, quer aparecer, quer ser isso, quer estar na mídia, quer ter sucesso, quer ter dinheiro, carro importado, mansão, tudo que ele está falando aí. Mas o evangelho genuíno mesmo que ele está falando aí, ninguém quer não. A maioria quer não. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10, a parte B. Vou encerrar isso aqui para depois falar os pontos positivos que a igreja se concentrava, para a gente encerrar, porque o tempo realmente não nos deixa. Timóteo 1 deles. A parte B, a parte final, que é onde fala assim, para os mentirosos. Os mentirosos, os perjúrios e para tudo que for contrário à sã doutrina. Verso 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz por ignorância, na incredulidade. Amém. Sim. O apóstolo Paulo está falando, irmãos, esse evangelho, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele operou, da onde ele me tirou, porque eu vou estar do lado de um passado terrível que tirou a minha paz, que fez eu matar cristãos. Veja só, olha o contexto do apóstolo Paulo. E essa parte B do verso 10, né? De 1 Timóteo 1, antes de falar dos mentirosos, para os sequestradores. Estou falando de pessoas que arrancam as pessoas, estão arrancando as pessoas do verdadeiro evangelho, meu irmão. É muito grave isso. Eles estão tirando as pessoas do verdadeiro evangelho e trazendo para um falso e diabólico evangelho. É do Satanás esse negócio. Mentirosos. Mentirosos e os que juram falsamente. E para que todo aquele que se opõe à doutrina. Tem uma outra fala que ele vai dizer assim, né? Que eles não sabem nem do que estão falando. Eu acho que É o 7. É o 7? Sim. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem e que com tanta confiança afirmam. Olha só, eles têm convicção do que está falando, mas não estão compreendendo como que pode isso. Porque eles foram inseridos nessa diabólica forma de viver segundo Cristo. Estão dizendo que é de Cristo, mas não é, e estão convictos como se fosse de Cristo. Aí, muitos estão entrando nisso porque não estão lendo a Bíblia. Aí entra porque parece de Deus. É parecido com o Evangelho de Deus. Então, se parece, não há muita diferença. Por isso que há aquela comparação entre o lobo escondido em pele de ovelha. Há essa comparação por isso, porque é quase imperceptível. A gente não consegue perceber que, na verdade, ali é um lobo usado pelo Satanás, que está enganando e sendo enganado, porque ele não está só enganando, ele está enganando e sendo enganado. Ele está indo para o inferno e está levando outras pessoas para o inferno. E a nossa obrigação é observar para que a gente não caia nesse engano e vá juntamente com o inferno, com esse falso evangelho. Então, para encerrar esses contrapontos, né? 1 Coríntios 9,16, a fala de Paulo. Paulo ele foi um dos bandeirantes do Evangelho, né? Que
combateu e muito, né, contra essas falsas formas de pregar, de ensinar. E tá aí, irmão. Normalmente só não se liberta desses sistemas se a gente não acordar e começar a orar ao Senhor e pedir força ao Senhor. 1 Coríntios 9:16. Alguém quer ler? Amém. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é obrigação. Muitos estão fazendo porque assim, eu vou fazer porque eu vou receber algum benefício. Eu tenho uma boa remuneração no final do mês, eu tenho que fazer. Mas ele deixava claro que ele não fazia por obrigação. Ele fazia, era por amor. Ele sabia, a obrigação dele era com o Senhor. Não era obrigação no sentido assim, em fazer para receber em troca. Não, ele fazia porque o que ele recebeu de Cristo foi o suficiente para ele doar sua vida a todo instante, até o seu último suspiro pelo Senhor Jesus. Então, ele fala claramente, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, você que tem consciência do que Jesus fez por você, tenha isso na sua mente. Ai de você, se você continuar sentado numa cadeira achando que isso será o suficiente e você não começar a estudar e a levar esse testemunho para sua casa, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para onde você passar. Ai de nós. Então, eu quero só anunciar, falar aqui rapidamente os versículos do que foi o foco da igreja missionária de Jerusalém. Qual foi o foco? Atos 8, 6 e 8. Vou só ler rapidamente aqui, os irmãos vão só acompanhando. Atos capítulo 8, 6 e 8. Olha o que diz aqui. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele fazia, deu unânime atenção que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. O versículo 5, qual foi o propósito da mensagem de Filipe? E indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Atos 3, verso 6. Vamos ver aqui Pedro com aquele paralítico. Atos 3, verso 6. Vai dizer aqui, disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. A cura no nome do Senhor. O objeto foi o nome do Senhor. O objeto da mensagem, o Senhor. Depois dessa cura gerou uma multidão ali em cima. O que Pedro fez? Aproveitou para pregar. Pregar sobre quem? Versículo 16, do mesmo capítulo. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. Objeto da pregação de Pedro, Jesus. Objeto da pregação de Filipe, Jesus. Está muito diferente dos dias de hoje, não está? Está muito diferente. Atos 3, Atos 7. É o discurso famoso de Pedro, de Estevão. Não vou também comentar aqui tudo, mas o capítulo todo, os 7 de Atos, é Estevão fazendo uma exposição lá do Antigo Testamento até chegar a Jesus. Veja só, ele fez uma exposição desde o Antigo Testamento até chegar a Cristo, com o propósito de enfatizar o nome do Senhor Jesus, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Por isso ele foi morto. Não é isso que está fazendo conosco hoje em dia? Se a gente focar a confrontar os pecados, confrontar aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que bota você contra a parede e faz você se afastar do pecado, o que acontece? Está muito duro. Não está muito forte isso aí. Não, está muito radical. Mas é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que traz cura, salvação, transformação. É Ele que faz isso. É no nome dele que os imundos, aqueles que estão cheios de demônios
e a paralíticos, aleijados, é no nome do Senhor Jesus que eles são libertos e salvos. Jesus ofereceu perdão para aquela mulher que foi pega em adultério e disse para ela o quê? Vá e não peque mais. Então o Evangelho de Cristo transforma, muda, faz você uma nova pessoa. E se esse Evangelho deixar de ser pregado, a igreja continuará em grande risco, principalmente aqui na Europa. Então nós temos que levantar, irmãos. Levante em nome de Jesus. Pronto. Eu já vou para o encerramento, porque o tempo já esgotou. Mas o que eu queria deixar claro, irmãos, um outro ponto daqui da lição, que eu só quero comentar, não vou abrir com vocês, sobre o discipulado. Vocês precisam aprender isso aqui para que vocês passem para os seus irmãos. Porque vocês veem que aqui como é a correria aqui nos cultos. Então, se esforcem para aprender, para os momentos que vocês estiverem em comunhão, abram a Bíblia com seus irmãos e comentem sobre a palavra de Deus. Comece a falar sobre Jesus entre vocês. Comece a relembrar os feitos de Jesus e os ensinamentos de Jesus através dos evangelhos e focando as cartas que vão corrigir a igreja do Senhor Jesus, que as cartas, que é a doutrina do Senhor Jesus, os ensinos saudáveis. Nós temos que preservar a sã doutrina, o ensino saudável. E essa é a obrigação, não é só dos pastores, dos presbíteros, dos irmãos que estão aqui à frente, é de toda a igreja. Porque se é membro, é salvo. Vocês concordam? Se é membro de Cristo, do corpo de Cristo, é salvo. E se é salvo, se é membro, todos nós temos funções a desempenhar. Efésios capítulo 4, leiam com calma. Efésios capítulo 4 fala muito sobre isso, da responsabilidade de cada membro, ou seja, de todos. Se é membro, é salvo. Se é salvo, temos obrigações para o reino do Senhor.